Fala, provedor de internet! É com grande satisfação que eu venho apresentar para você a nossa próxima palestra, dando continuidade ao nosso evento hoje do Takeoff. Quem que vai vir agora? É a Graziela Silva. Ela vai falar sobre o tema Desmistificando o CS e suporte. Existe muita dúvida, né? Entre o CS e o suporte, e é isso que ela vai mostrar. Entenda finalmente a diferença e potencialize os resultados aí no seu provedor. A Grazi, ela é especialista em gestão empresarial, marketing e vendas. Ela tem mais de 15 anos de experiência e também é sócia da Tríade Negócios. Além disso, ela é mentora da estratégia para provedores de internet no Brasil, sendo uma referência nesse setor. E com sua expertise, ela tem ajudado inúmeros provedores de internet a alcançarem resultados excepcionais em todo o Brasil. Então, sem mais delongas, vamos direto ao nosso conteúdo que está incrível. Então, tenha uma boa aula! Bom dia! Então, na aula de hoje, a gente vai desmistificar o CS e o suporte. A gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças entre o que é sucesso do cliente, o que é Customer Success e o que é suporte, e como usar do CS para alavancar os resultados do seu provedor de internet. Então, a primeira coisa que a gente se pergunta e que a gente traz essa pergunta porque CS, sucesso do cliente, se tornou algo que se fala muito nas empresas, mas que se pratica muito pouco por falta de conhecimento exato do significado dele, da cultura e do que é ele, porque é muito importante que a gente entenda que CS não é ir lá na área de suporte e colocar uma plaquinha, né, mudando o nome da área. Tira a plaquinha lá da sala que tem o nome de suporte e coloca a plaquinha lá na sala com o nome de CS. Não é isso, né? É muito mais do que isso. Então, vamos falar um pouquinho, vamos entender um pouquinho do que é o CS. Vamos falar o que é Customer Experience, né? Que é o CX, o que é o Customer Success, que é o CS, e o que é o Customer Support, né? Que é o suporte. E qual a diferença entre eles? CS, né? Quando a gente fala em Customer Support, ele é a área que dá assistência para suportar os problemas pontuais de diferentes naturezas. O CS, quando a gente fala em Success, né, em Customer Success, já é a área que cria estratégias visando a retenção do cliente no pós-vendas, né? O objetivo é garantir que o cliente tenha uma percepção de sucesso nessa jornada. E o CX é o Customer Experience, que é a soma das percepções de todas as experiências que um consumidor teve com a marca, né? Então, quando a gente fala de sucesso do cliente, a gente fala de algo que incorpore essas três sub-áreas, esses três subsetores, na verdade, de uma área de atendimento, entendendo muito bem o que significa ter cada um na sua empresa. Então, qual que é o grande objetivo de uma área de CS? Né? É a gente construir processos centrados no cliente. O que são processos centrados no cliente? O cliente é o centro de tudo. Tudo que a gente faz é buscando a satisfação e a felicidade do nosso cliente. E trazer autonomia para o time trabalhar. Então, o CS ele precisa trazer autonomia para o time trabalhar. O time precisa ter políticas de CS muito claras para que ele possa trabalhar nos pontos da jornada do cliente, os momentos de insatisfação e para que ele possa ter pílulas, remedinhos que acalmem o cliente, que tranquilizem ele, que deem para ele uma sensação de ganho, né? E que amenizem aquela sensação de perda que ele viveu no momento que ele estava insatisfeito. E quando a gente olha para o CS, quais são as grandes perguntas macro? Como eu retenho mais clientes? Como eu utilizo os meus clientes para expandir a minha receita na carteira que eu já tenho, né? E como eu estruturo times realmente focados no cliente. Então, a gente precisa ter time focado no cliente,
ter uma estratégia de retenção muito forte nas nossas áreas de CS e ter estratégias de manter o meu cliente da base comigo, renovando e expandindo, também aumentando a receita dele para comigo. Porque eu estou dessa forma mapeando e fechando todos os pontos de convergência da jornada do cliente conosco. Então, uma estratégia de CS bem estruturada, ela garante que os nossos clientes fiquem mais, comprem mais e indiquem mais a nossa empresa. E ela deve ser uma premissa principal para um líder de CS, para um Customer Success, né? A liderança dessa área de sucesso do cliente, ela precisa entender isso. Ela precisa entender que lá nos indicadores de performance dela, a preocupação dela tem que ser em que os clientes fiquem mais, comprem mais e indiquem mais a nossa empresa. E que para a gente garantir esses 3 objetivos, aumento do LTV, aumento do tempo do cliente na nossa base, expansão da receita, upgrade, serviço adicional e a advocacia do cliente, que é a indicação, é necessário medir, gerir e acompanhar os resultados de maneira contínua. E para isso a gente precisa ter um processo da área de CS bem estruturado. A gente precisa ir lá e desenhar a estrutura ideal da minha área de CS. O que é a minha área de CS? Porque CS, ele vai se tornando ao longo da jornada uma cultura que vai permear por toda a organização. Mas é muito difícil startar o CS já como cultura. É algo muito difícil. Então, qual que é a forma mais fácil? A gente começa estruturando uma área de CS específica, né, que vai trabalhar o sucesso do cliente, vai fazendo ações com as outras áreas da empresa, trazendo para eles o conhecimento do que é o CS, fazendo com que eles trabalhem nas pontas das áreas também com estratégias de CS e aos poucos a gente vai implantando a cultura do cliente no centro. Então, o grande objetivo é a gente pensar, bom, o que pode estar nessa área, minha área de CS? Eu posso ter uma grande área, pensem no organograma comigo agora, eu posso ter uma grande área lá em cima chamada de CS, e abaixo dessa área, o ideal é que eu tenha claro que eu tenho que ter, para que os clientes fiquem mais, eu tenho que ter, na minha opinião, no meu conhecimento, eu tenho que ter suporte ao cliente, certo? Nível 1, avançado, suporte, esse atendimento para o cliente quando ele tem problema. Para o cliente ficar mais, eu tenho que ter a retenção aqui também, com foco de atendimento, de virada, de fazer o cliente ficar na base. Então, eu vou ter suporte, eu vou ter um outro setorzinho aqui, retenção. Quem faz suporte não faz retenção. Então, CS, aqui eu tenho suporte, aqui eu tenho retenção. Eu quero que eles comprem mais. Eu posso ter refidelização, base, upgrade, trabalhar a base aqui, certo? E eu vou buscar aqui pós-venda, pós-atendimento, trabalhar a indicação do cliente, tudo embaixo dessa estrutura de CS específica. Faz sentido isso para vocês? Então, uma estratégia de CS bem estruturada, ela precisa garantir que o cliente fique mais, compre mais e indique mais a nossa empresa. Para isso, a gente precisa ter uma estrutura de área de CS muito clara, com o cliente no centro, onde eu cuide do suporte, de reter o meu cliente, segurar ele na base e de fazer movimentos de geração de receita, de expansão de receita e renovação e refidelização. Eu tenho processos muito bem estruturados para cada uma dessas coisas. O que o meu time faz a cada passo, como é que o meu time trabalha todos os passos dessa jornada de atendimento ao cliente em cada um desses setores diferentes na área de CS que a gente falou, e que a gente meça em números, exemplificando para vocês um pouquinho mais de como medir em números. Nós vamos olhar lá na área de suporte, ali no setor suporte, a gente vai olhar tempo médio de atendimento ao cliente, tempo médio de espera, quanto % da nossa base demanda suporte, do total de clientes que eu tenho, quantos diferentes por mês me demandam suporte.
o quanto por cento isso significa da minha base. Se isso significar muito mais de 10% da minha base demandando suporte por mês, eu preciso ligar um sinal amarelo ou vermelho e entender o que está acontecendo. Qual o percentual de resolutividade da minha área de suporte? O que isso quer dizer? Do total de atendimentos que a minha área de suporte fez, para quantos por cento deles ela teve que abrir ordem de serviço e mandar um técnico? Se ela tiver que abrir ordem de serviço para mais de 15% dos atendimentos, muito provavelmente o meu suporte, o meu atendente de suporte, não está sendo resolutivo. Então, qual a resolutividade da minha área de suporte? Se ela for de 85% para cima, ela é sensacional e excelente. Se ela for de 80% para baixo, ela é preocupante. E se ela ficar entre 80% e 85%, ela ainda está numa zona de observação, mas de certa tranquilidade. E a gente vai medindo, né, qual que é a efetividade da minha área de suporte ao cliente. Depois disso, para que meus clientes fiquem mais, eu começo a calcular o churning, né? Eu vou olhar quanto por cento da minha base está indo embora todo mês. Mas antes de olhar para isso também, eu vou olhar para as pessoas, para os resultados do meu time de retenção. Quanto por cento das solicitações de cancelamento que eu recebo no mês eu consigo reverter, que é convencer o cliente a não ir embora e a ficar. 50%, 60%, 70%. Se eu não reverto de 50% para cima do total de solicitações de cancelamento que eu tenho na minha área de retenção, talvez eu tenha que revisar o meu processo de retenção, revisar a capacidade do meu time de retenção. Por quê? Porque as pessoas da retenção, elas vão estar ali para resolver o problema, não importa onde ele aconteceu. Com scripts, com autonomia, com políticas de retenção muito claras e estratégias muito claras, para que o cliente chegue ali totalmente satisfeito e saia dali até com um upgrade. E aceite, né, nos dar uma nova chance. Então, a pessoa que está ali, ela tem amor por servir. E ela precisa ser muito bem motivada e treinada para que ela converta a partir de 50% pelo menos das solicitações de cancelamento que caem para ela. Para que os clientes fiquem mais também, a área de retenção, a área de CS, ela tem que estar muito sincronizada lá com a área de inadimplência e cobrança. Por quê? Porque o insucesso, a ineficiência de eu ter uma área de cobrança ineficiente também vai fazer eu perder uma fatia muito grande de clientes por mês para a inadimplência. Então, além de eu olhar para o churning, para quantos por cento das solicitações o meu time está conseguindo reter, eu vou olhar para o indicador também quais são os motivos principais de cancelamento. E também vou entender quanto por cento desses motivos é referente à inadimplência, para eu conseguir enxergar e ir lá para a área que trata disso, que geralmente está lá na área administrativo-financeira, e entender com aquele time o que está acontecendo e que ações de cobrança com foco de sucesso do cliente, políticas, nós poderíamos trabalhar lá naquela área para que a gente reduza essa fatia da inadimplência aqui também. Para que os clientes comprem mais, né? Que indicadores que a gente vai olhar para isso? A gente vai fazer uma série de políticas e de estratégias de refidelizar a nossa base. Oferecer benefícios para a nossa base para que ela fique mais 12 meses conosco. Oferecer fatos novos para que ela faça upgrades, para que ela aumente o ticket dela junto conosco. Com um script, com um time muito vendedor e muito preparado para isso também. E aí a gente vai olhar quanto por cento da nossa base a gente consegue refidelizar todo mês. Quantos clientes fizeram refidelização com upgrade? Quanto de receita esses upgrades estão nos trazendo? E aí a gente vai medindo a performance dessa nossa área de refidelização da base. Quanto por cento da nossa base no total está refidelizada, o percentual de refidelização da base que a gente faz, o total a refidelizar e o total refidelizado no período acumulado, né? E vamos trabalhar as indicações. Quantas indicações a gente consegue receber todos os meses? A gente vai fazer uma interação lá com o time de vendas. Do total das indicações recebidas pela área de CS, quanto por cento virou venda? Geralmente, gente, as indicações de cliente, elas têm uma virada aí de 70% de performance. Então, geralmente, 70% das indicações recebidas, elas viram vendas.
E aí a gente precisa trabalhar muito bem o como pedir a indicação e o como contatar o cliente indicado. Mas tudo isso para dizer para vocês que a gente precisa ter a clareza do que é uma área de CS, com as sub-áreas delas, atendendo essa premissa aqui que eu trouxe para vocês do que é, né, de qual o objetivo de uma área, qual a estratégia de uma área de CS, e exemplos de como medir e acompanhar esses resultados mês a mês, semana a semana, né, de maneira contínua. Então, a estratégia de negócio, né, quando o CS vira uma estratégia de negócio, a empresa inteira precisa estar envolvida para que o CS aconteça. É isso que eu trouxe para vocês. A gente primeiro vai estruturando uma área específica e vai, através dessa área e desses líderes dessa área, fomentando as demais para a cultura do cliente no centro, como o exemplo que eu dei para vocês da área de cobrança, né? Como a interação lá com a área de vendas, de como a gente vira as indicações, como vendas pode fomentar e levantar mais indicações também, como vendas faz uma venda de satisfação maior e mais centrada no cliente. Então, não adianta só a gente ir lá e trocar o nome da área de suporte para a área de relacionamento. A gente precisa pensar numa área muito mais completa, que consiga disseminar uma cultura real de cliente no centro, através de indicadores de performance que confirmem que aquela área, de fato, tem o cliente no centro e está trabalhando e olhando para satisfação. Receita, né? O resultado da aplicação de uma estratégia de CS deve ser receita. Incremento de Lifetime Value, LTV. Quanto dinheiro o nosso cliente deixa conosco durante o relacionamento dele com a empresa, né? Essa função, ela não pode ser só um centro de custos lá que olha para o LTV. Ela precisa ser uma cultura de não perder cliente, uma cultura de refidelizar com força, de fazer com que ele permaneça na base o maior tempo possível. E uma cultura de refidelizar com incremento de receita. Tudo isso vai nos trazer receita, resultado. E quais são as diferenças entre o Customer Success, o pós-venda, o saque e o atendimento? O CS é uma estratégia da empresa que reflete a cultura dela. Então, a empresa precisa tomar as suas decisões de quais são as suas estratégias ao implementar uma área de CS. Essa área de CS precisa estruturar os seus processos muito orientado no cliente e na cultura dessa empresa, tá? Quando a gente fala só em pós-venda, saque ou atendimento, a gente está falando de um departamento específico que trabalha alguns processos de forma específica. Não trabalha cultura. Não alcança, né? Não vai tão longe. O CS é um mantra, uma espécie de mantra, né? Que vem do empreendedor. Então, na estratégia da cultura, antes de implantar uma área de CS, a diretoria, o presidente da empresa, o CEO, né, o dono, as pessoas que são a liderança maior da empresa tomam a decisão. O que elas querem com o CS? Realmente o cliente no centro? O que é importante para essa cultura? E isso vira um mantra que precisa ser transmitido para os seus times. Primeiro, fomentado através de uma área bem estruturada, que traga indicador, que traga exemplos, que motive as outras a conseguir enxergar o que esse CS significa, e depois a gente vai cascateando para todas as áreas. Eu costumo dizer que em CS a gente precisa evangelizar os nossos times, a gente precisa catequizar eles em relação a essa cultura. E a gente faz isso como? Treinando, repetindo, orientando, exemplificando, treinando de novo, repetindo, orientando, exemplificando, treinando de novo, né? Então a gente precisa falar disso, a gente precisa estampar isso nas paredes, a gente precisa trazer essa cultura de uma forma incansável para que os times sejam evangelizados, absorva e para que isso vire cultura. Enquanto numa área de pós-venda, saque e atendimento, a responsabilidade do atendimento ao cliente é dessas áreas especificamente. Suporte, receber o cliente, tem que resolver. Interage lá com alguém que precisa, mas precisa resolver. Quando a gente fala de CS, a gente trabalha com olhar as reincidências de forma ativa e receptiva,
depende do tipo do problema, quantas reincidências o cliente teve. Quando a gente tem uma área de CS, a gente vai lá e chama um comitê, uma operação band-aid, um comitê específico para ir lá e analisar aquele problema ou aqueles problemas daqueles clientes reincidentes e tomar uma ação por um comitê específico que está preocupado com o CS. O CS, ele é proativo e ele se engaja com o cliente. Então, ele não é só reativo como é o suporte. O suporte, ele é totalmente reativo. Suporte, saque, o cliente liga, eu atendo. O cliente chama no chat, eu respondo. Quando a gente fala de CS, a gente fala de uma série de estratégias proativas. Eu ligo para o cliente para medir satisfação. Eu ligo para o cliente para pedir indicação. Eu ligo para o cliente para fazer ativamente a refidelização. Eu ligo para o cliente da reincidência. Eu não só espero ele me ligar. Então, eu tenho aqui um suporte dentro da minha cultura de CS fazendo esse receptivo, mas eu tenho as outras áreas fazendo um ativo, um proativo para eu atingir esse cliente. E o CS, ele é estruturado, ele tem processos claros e todos os processos de CS, eles têm um objetivo, que é engajar o cliente. É medir se o cliente, de fato, teve o problema resolvido e saiu daquela situação satisfeito. Por isso de uma grande área. Por quê? Porque se no pós-venda, pós-atendimento aqui, eu tô pegando insatisfação, eu já tô dentro do suporte, retroalimentando esse time, retreinando esse time desses atendentes, corrigindo problemas. Se eu tô pegando problemas nos times de vendas, eu tenho que sair dessa área, pegar essa cultura de CS, ir lá no líder comercial e trabalhar isso com ele. Se a insatisfação do cliente foi com o atendimento do técnico de manutenção que foi lá, eu tenho que ir lá para minha área operacional, pegar essas informações, essa cultura de CS, treinar melhor esse time com a cultura de CS, falar com esse líder e implementar ações. Então, os líderes de CS, eles põem o cliente embaixo do braço e advogam por ele também. E quando a gente tem áreas de pós-venda, saque e atendimento, é só transacional. Né? A gente tem processo, logicamente, mas a gente tem aquele processo reativo de atende o cliente, busca determinada resolutividade e, em geral, resolve dentro da área. E o CS, ele está expandindo as formas de olhar para o cliente, de analisar e de resolver os problemas. Ambos são importantes, tá, gente? CS e suporte. O pós-venda, o suporte, de novo, reativo, interações pontual, métricas pontuais de atendimento, satisfação na resolução de problemas ocasionais. Atendeu, aconteceu esse problema aqui, resolve. Aconteceu esse aqui, resolve. Aconteceu esse ali, resolve. CS é proativo. Acompanha o cliente durante a jornada, vem se comunicando com ele durante a jornada. Métricas que impactam o negócio, esses exemplos, esses indicadores que eu trouxe para vocês, estratégicos. E satisfação em todas as etapas de relacionamento. Com uma estratégia de CS bem estruturada, a gente desenha uma régua de jornada do cliente. Pensem comigo como a famosa régua de cobrança, que nós muitas vezes desenhamos nas nossas empresas, que é, na régua de cobrança, geralmente a gente fala assim, antes do vencimento manda uma mensagem, tantos dias depois liga ou manda outra mensagem, aí corta o cliente, aí inicia os contatos, aí não sei o que, né? Lá numa régua de jornada do cliente, eu vou ter. O cliente entrou. Depois da instalação, eu vou fazer um pós-venda. Depois de tanto tempo, eu vou fazer um contato para verificar como tá a conexão dele. Lá no aniversário do cliente, eu vou fazer um novo contato de parabéns. X meses depois dele na base, lá no 10º mês, eu vou fazer um contato de refidelização. E assim, numa régua, eu vou estruturando quais os pontos da jornada em que eu vou me comunicar com o meu cliente. E aí, gente, um indicador estratégico para a gente medir a área de CS e a empresa inteira em relação à cultura de CS é o NPS. E o que é o NPS? É uma métrica que utiliza dados quantitativos e qualitativos para mensurar quanto os nossos clientes estão satisfeitos com a experiência que eles tiveram ou que eles estão tendo com a nossa empresa, tá? E
a gente usa a pergunta de CS só para entender de 1 a 10, de 0 a 10, né? Independente, podemos de 1 a 10, podemos olhar de 0 a 10. Qual a probabilidade, qual a nota que o senhor daria, qual a probabilidade de indicar a nossa empresa para um amigo? Se a pessoa indica, é porque ela está satisfeita. Se ela não indicaria, se ela talvez indicaria, ela tem muita chance de estar insatisfeita a ponto de não nos indicar. Então, as perguntas de NPS não é como é que foi o atendimento do vendedor, isso é pesquisa de satisfação. Como é que foi o atendimento do técnico que foi na casa dele? O NPS, ele quer medir, né, a chance do nosso cliente nos indicar. E o que leva um cliente a se tornar um promotor? O NPS, trabalhar a jornada do cliente, ter essa área de CS com suporte super resolutivo, mesmo que reativo, super resolutivo, a gente trabalhar para que a gente tenha uma refidelização de base forte, para que a gente tenha um pós-venda, um pós-atendimento, um trabalho forte de reincidência ativo, tudo isso é para levar o cliente a ser um promotor, a estar feliz com a gente. Né? E o que leva o cliente a ser um promotor? Atendimento de primeira, o melhor atendimento. Ser muito bem atendido. Ser muito bem atendido pela área de suporte e atendimento e por toda e qualquer área com a qual ele contatar. Então não adianta nada, por isso que CS vai virando, cascateando para uma cultura, porque não adianta nada eu estar lá com a minha área de CS super bem treinada, o meu suporte dando atendimento excelente, e quando o cliente cai na cobrança, ele toma uma pressão, o atendente de cobrança é ríspido com ele, não facilita a vida dele para que ele fique, não é cordial, não resolve. O técnico chega na casa dele, é mal educado, não resolve. Então, a cultura de CS para um cliente ser promotor é atendimento de primeira em todos os pontos de contato com o cliente. Segurança na relação. Segurança na relação é uma coisa que cada colaborador precisa transmitir para o cliente. Agora, precisamos entender que os nossos colaboradores transmitem o que eles recebem, o que eles ganham. Então, eles precisam estar satisfeitos com a empresa, felizes, ter segurança do que eles fazem, ter bons feedbacks dos seus gestores, treinamentos e orientações, para que esse time esteja motivado e entregue para o meu cliente motivação, atendimento de primeira e segurança na relação. Diversidade de canais de compra e de relacionamento. O cliente me chamou no WhatsApp, o cliente me ligou no 0800, o cliente foi até a minha loja, o cliente escreveu no direct do Instagram. Eu tenho pessoas que de forma rápida e resolutiva estão ali para atendê-lo, seja para vender, seja para se relacionar com ele. Diversidade de canais é falar com o cliente pelo meio que o cliente esteja querendo. Vantagens e promoções frequentes. Gente, infelizmente ou felizmente, todos nós consumidores precisamos de fatos novos para nos motivarmos. Então, a gente pode estar super satisfeito, feliz ou até medianamente feliz com uma determinada marca, com um determinado produto, mas de nada adianta se vem um concorrente com uma oferta um pouco mais bonita, um pouco mais atrativa, com algo a mais, um tempo depois me oferece. A gente se interessa. Por quê? Porque é fato novo. O ser humano, em geral, gosta de novidade, gosta de fatos novos, gosta de deixar de olhar um banner que virou paisagem, né, e era sempre azul, e daqui a pouco ele virou rosa. O nosso olho olha e diz, mudou. A gente gosta disso, né? Então, ter vantagens em promoções frequentes, isso engaja demais o cliente. O cliente percebe que a gente está sempre preocupado com ele, sempre oferecendo algo diferente. Ele nos vê em movimento. Os caras se puxam, se movimentam, sempre tem novidade. E a gente tem
a partir das vantagens e promoções frequentes, motivos para novos momentos de contato com o nosso cliente durante a jornada. Quanto mais são os movimentos de contato que a gente tem com o cliente, trazendo fatos novos, positivos, mais relação e proximidade com ele, a gente vai conseguindo desenvolver. Programas de fidelidade bem estruturados, esses indique e ganhe que a gente tanto fala. Quais são as vantagens para o cliente indicar? O que ele ganha? E ter os nossos times muito bem treinados sobre como trabalhar essas indicações, como pedir essas indicações, como fomentar para que essas indicações aconteçam. Em toda empresa a gente pode trabalhar a indicação. Então, é muito legal que a gente tenha programas de fidelidade bem estruturados para o cliente que indica e para o colaborador também. Porque o nosso colaborador, por exemplo, os nossos técnicos, eles estão na rua, eles falam com uma série de clientes todos os dias. Eles vão na casa do cliente, onde às vezes tem mais de uma pessoa, mais de um familiar lá. E se eles trabalharem a indicação, a solicitação da indicação lá no ato, a chance deles saírem de lá com 2, 3, 5 nomes indicados, o contato dos vizinhos, pelo menos, dos parentes daquela pessoa, ela é muito alta. Mas para que um técnico se motive a fazer isso, o que a gente pode ter de vantagem para ele? Né? Então, muitos clientes que eu atendo, muitos provedores têm feito políticas internas de indicação. Quando o cliente contrata, quem indicou, quem trouxe a indicação, o nomezinho lá, né? E o cliente que indicou, os dois ganham. Então, o técnico foi lá na minha casa e eu dei para ele 3 nomes. Se um desses 3 nomes contratar, eu, como cliente, vou ganhar 50% de desconto na minha fatura, digamos assim, e o técnico vai ganhar R$50 pela indicação que ele recebeu. Grazi, mas R$50 é muito, é bastante. Mas vocês pararam para pensar que a indicação, ela é muito quente, ela tem uma conversão que eu disse para vocês que ela chega a 70%, então ela é uma conversão super alta, né? E ela ainda é o menor custo. É o menor custo de lead que a gente tem, porque a conversão é altíssima, a gente recebe o nome, contata, o cliente em geral contrata, e a gente não tem custo administrativo de trabalho e retrabalho daquele lead, custo do digital, custo com marketing, a gente não teve. A gente teve o custo da campanha. E se os nossos times verem que eles conseguem fazer um valor variável de bonificação por mês através das indicações, eles vão trazer indicações mensais. Se a gente tem 100 funcionários numa empresa e todo mês cada um indicar um amigo que contrate, um conhecido, um cliente que encontraram no supermercado, né? E contrate, a gente tem 100 vendas através desse canal. Pensem. Graças, isso é muito difícil, é impossível, não é. A gente precisa o quê? Ter uma cultura de CS e programas de fidelidade bem estruturados para o meu time interno e também para o meu cliente. E também economia e bons preços, né? E aí, bons preços não é o preço mais barato. É a consciência do cliente da relação custo-benefício. Como é que eu entrego para o meu cliente a relação custo-benefício? Treinando muito bem os meus times para isso. Time de vendas, time de retenção, time de suporte, precisam entender o que a minha empresa tem que o concorrente não tem, começando por cada um dos atendentes. A primeira coisa que eu posso dizer para um cliente quando ele me compara com um concorrente é que, seu João, aqui no Provedor ABC, eu, Graziela, vendedora, posso garantir para o senhor tudo que eu disse para o senhor até aqui e me comprometo em estar do seu lado durante essa jornada para que o senhor tenha total satisfação. Todas as vezes que o senhor precisar, o senhor vai poder me ligar. Lá não tem eu. Só aí eu digo para o senhor que há uma diferença incomparável de uma empresa para outra, porque aqui tem eu. E eu sei o que eu sou capaz de fazer pelo senhor. Quando a gente fala isso numa área de vendas, numa área de suporte, numa área de atendimento para o cliente, a gente dá o que para o cliente? Segurança na relação. Faz sentido isso para vocês? E o que é economizar? É a gente evangelizar os nossos times para que eles consigam transmitir essa mensagem para o nosso cliente, que não ter problema,
que ter um link seguro, que receber a velocidade que contratou, que poderia ter uma loja para resolver um problema, que ligar para um suporte, ser atendido por um atendente capaz, desenvolvido, local, com sotaque daqui. Ter um time de instalação e manutenção altamente qualificado, de confiança para entrar na casa do cliente, tudo isso é economizar. Economizar tempo, porque tempo é dinheiro. Então, eu digo para o cliente que eu garanto para ele tudo isso com o meu provedor. E que assim, ele economiza o tempo dele e o desgaste e prejuízos que ele poderia ter se ele não tiver um atendimento, se ele não tiver tudo isso lá no outro provedor que eu trouxe para ele. Então, no meu provedor, eu garanto isso para ele. Aqui ele tem. Sim, tem provedores com preços mais baratos? Tem. Realmente tem, seu João. Tem preços muito mais baratos que os nossos. A gente não é o mais barato. Por quê? Porque a gente investe constantemente na qualidade dos nossos equipamentos, no treinamento e na satisfação do nosso time, nas nossas pessoas, na segurança do nosso link. E isso é o que eu posso garantir para o senhor. Eu não posso garantir para o senhor como que o meu concorrente está conseguindo fazer preços tão mais baratos que eu. Mas eu posso garantir para o senhor que aqui o senhor economiza. Faz sentido isso para vocês? Então, a gente tem que trabalhar os nossos times para ter discursos. A gente tem que ter na área de CS muito bem estruturado os discursos vencedores, o como eu levo um cliente a ser meu promotor. O que eu tenho aqui de diferente? A gente muitas vezes se compara com o concorrente por ele ser maior, ou por ele ser uma operadora, ou por ele ter os preços mais baratos. Mas olhando para tudo isso dele ser muito grande, se ele for um operador, então, com preços mais baratos, a gente sabe que ele não entrega um atendimento de excelência. Que ele não entrega para o cliente velocidade, que ele não dá segurança para o cliente. Se eu sei disso, eu preciso evangelizar os meus times para que isso seja reverberado e dito para os meus clientes em muitos dos momentos de comunicação da jornada do cliente conosco. Então, a empresa inteira, a área de CS desenvolve para ela e depois dissemina para a empresa inteira esses scripts, esses discursos de sucesso do cliente que levem o meu cliente em direção à satisfação e a se tornar um promotor. No funil de vendas e de sucesso do cliente, a gente traz aqui a jornada de compra e a jornada de consumo, né? Então, quando o cliente vai comprar, ele olha para uma consciência de compra, né? De que precisa, ou de necessidade, ou de vontade, ele vai considerar, né? Considerar o que a gente ofereceu, o que ele olhou na concorrência, o que ele acha que ele precisa, ele vai tomar uma decisão e ele vai comprar. Já no funil da jornada do consumidor, a gente tem ele tá virado, né? Por quê? Porque ele é do pequeno para o grande. Ele começa pequeno. Lá, quando a gente fala em funil de vendas, ele vem assim e vai afunilando para comprar. Aqui, ele começa pequeno e ele vai expandindo. Porque primeiro ele adota o nosso produto, né? E a adoção é o estágio depois do onboarding, né? Que foca na repetição do que foi feito e na adoção de novas funcionalidades e serviços que ainda não foram usados pelo cliente. O onboarding é a primeira fase, né? É a fase em que o cliente é apresentado a solução e ele começa a utilizar. Então, ter lá na minha área de CS pessoas, times que façam onboarding nos clientes novos, ele é fundamental. Porque o cliente novo, quando ele começa a relação conosco, ele não tem laço. Ele teve uma grande expectativa quando ele comprou, e se ele começa essa relação tendo um problema, ele descola muito rápido de nós. Muito rápido. Por quê? Porque ele não teve relação conosco. Amor, paixão, apego pela marca, ele não tá a tempo conosco, né? Ele recém nos trocou e já ficou frustrado. Então, quando eu faço um onboarding, nos primeiros 60, 90 dias do cliente conosco, eu tô cuidando dele para que ele não descole em nenhum momento, né? Aí eu vou para a etapa de escalada, de expansão.
do meu cliente, que é o ongoing, né? Que é quando eu passo a escalar a solução, que eu passo a vender um upgrade, a vender um adicional, a conseguir que ele refidelize comigo. E aí eu vou para a etapa em que ele já é advogado da marca, né? Quando ele está renovando as parcerias e me indicando já. Tudo isso vai acontecendo numa escala de funil. Então, a experiência do cliente, ela vai começando com o produto. Ela vai passando pelo empoderamento, né? Depois ela vai passando pela automatização do serviço, do cliente poder comprar, poder falar comigo, poder reclamar através de canais automatizados, e ela vai chegando também na fase humanizada. Se o cliente quer falar com o atendente, ele também tem que conseguir. Então, o empoderamento é quando o cliente lá no onboard vai sendo apresentado, vai recebendo ferramentas onde ele acompanha o link dele, onde ele consegue tirar a fatura dele. É o momento em que ele tem acesso a uma dash, a uma central de atendimento, aos dados que são dele, né, referente àquele serviço que ele contratou. Depois, ele vai para esse serviço automatizado, que é as etapas onde ele pode ter um atendimento virtual, ele pode ter respostas automáticas, ele pode ter esclarecimento de dúvidas, tudo sem falar com o humano, se ele não quiser, os bots, né? E depois ele entender também que ele tem toda a humanização, que são as etapas onde ele pode falar por chat com o humano, ligar no telefone, encaminhar um e-mail, ir até uma loja, né? Então, a experiência do cliente, ele começa com o produto e depois ela vai para o atendimento. Em resumo, né, nós temos aqui, a gente entende o nosso cliente, o CS, ele tem no centro dele a obsessão pelo cliente, pela satisfação, a gente entende o cliente, a gente trabalha a experiência dele e depois a gente coleta feedbacks para impulsionar a melhoria contínua. Então, esse é o grande objetivo. E para finalizar, né, a experiência do cliente, ela é definida pela cultura da nossa empresa. A cultura que a empresa tem, né? Então, a experiência do cliente, ela é a cultura da empresa. Por isso que eu disse para vocês que quando a gente toma a decisão de pivotear de uma área de suporte para uma área de CS, a gente primeiro olha para a cultura da empresa, conversa com quem é o guardião dessa cultura, as áreas de RH estratégico, as áreas de recursos humanos, a diretoria, a presidência, o dono, né? E a gente alinha as questões de missão, visão e valores, cultura do negócio. E a gente entende se na cultura do negócio o cliente está no centro. Se não tiver, a gente revisa. A gente coloca o cliente no centro, na cultura do negócio. O dono, o diretor, o grande gestor dessa empresa precisa acreditar e comprar nessa ideia. Ele precisa estar ali do lado, apoiando, investindo, acreditando nessa cultura do cliente no centro. E aí, depois disso, a gente vai cascateando isso para toda a organização. Então, a experiência do cliente, ela é definida pela cultura da empresa que a gente tem, né? Então, Customer Experience é cultura. E no Customer Experience, no Customer Success, no Customer Support, todos embaixo desse grande guarda-chuva do CS, suporte ao cliente não é mais um departamento, mas a empresa inteira. Então, a gente vai chegando num momento em que a gente vai cascateando, que não importa com quem o cliente fale, o nível de atendimento que ele tem, o padrão é o mesmo. Agora, se der ruim, se der problema, se em alguma área a gente errar, leva esse cliente para o CS, porque lá a gente está preparado para resolver isso. Porque as outras áreas, elas vão oscilar em determinados momentos. Mas aqui na área de CS, o cliente está no centro. Se em alguma área não respondeu bem, traz para cá que a gente resolve. E a gente vai trabalhando cada vez mais as outras áreas para que o que vem para cá, as insatisfações que chegam aqui sejam cada vez menores. Gente, eu espero ter conseguido contribuir com vocês sobre a grande diferença de suporte de CS, sobre o que é
essa grande cultura incrível de CS, de sucesso do cliente, o que é experiência do cliente, o que é suporte ao cliente, e que vocês, de fato, olhem para a cultura de vocês, olhem para as áreas de atendimento de vocês, se perguntem se a cultura de CS está lá, se perguntem se CS só tem um nome na placa ou se de fato o cliente está no centro e eu tenho indicadores e processos medindo toda essa eficiência desses contatos nessa jornada do cliente, e que se preocupe. Pensem numa régua, numa grande régua de CS, de jornada do cliente, com vários pontos de contato com ele, onde a gente, desde o onboarding até as fases posteriores, a gente está fazendo o quê? Botando ele debaixo do nosso braço e advogando pelo nosso cliente, para que depois ele advogue por nós e seja um promotor da nossa marca. Bom dia a todos e muito obrigada!